Apocalipse. A blasfêmia lá deles, usando lá a ceia, se cumprindo a palavra. Então, se você olhar meu livro, hoje eu não tenho ele físico sobre Apocalipse, mas eu tenho ele em e-book. Então, se você for lá no meu Instagram, lá no minha bio, tem lá o link, se você quiser adquirir, tá lá. Eu escrevi outro sobre finanças, como prosperar obedecendo princípios bíblicos, e também escrevi outro sobre oração, intercessão, a chave da vitória, e escrevi esse agora sobre família, casais, conceitos práticos para um casamento feliz. E eu escrevi esse livro bem fininho, e ele é grampeadinho, para baratear para você. Então hoje nós estamos te oferecendo a R$10 esse livro. Você sabe que para fazer um livro não é fácil. A editora cobra caro, a gráfica é caro, mas esse nós estamos fazendo assim para os casais. Então, se você que é casal, quiser levar, puder, vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Então, eu sei que já teve aqui um evento de casal mês passado, né, retrasado, né, mês passado. Então, foi bênção. E se você puder, e tem mais algumas coisinhas ali, se você quiser na saída adquirir, Deus abençoe tua vida poderosamente. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema interessante. Sabe qual é o tema? Em Deus faremos proezas. Nesta mensagem eu quero mostrar para você como Deus quer nos usar e como Deus quer nos avivar. Para abrir a mensagem de hoje, eu quero perguntar para você: você sabe o que é avivamento? Quando a gente fala de avivamento, muita gente fala: avivamento é receber o Espírito Santo, avivamento é receber dons espirituais, avivamento é falar em línguas, avivamento é profetizar. Mas avivamento é muito mais do que isso. Isso é importante, mas o avivamento, ele tem muito mais coisas do que isso. Então, o que é avivar? Às vezes, já quando você vai pintar uma casa, pintar a tua casa, por que você vai pintar de novo? Porque a pintura ficou apagada. Aí você vai lá na tinta, na casa de tinta, compra uma tinta boa e passa na casa, avivou aquela cor. Quando você está fazendo o seu churrasco e você está lá, o fogo está quase apagando, aí você põe mais carvão, abana, o fogo aviva. Não é assim? Avivamento é acender, avivamento é trazer à tona, avivamento é clarear, avivamento é criar um novo entendimento. Então, avivamento, a proposta que eu estava falando com o pastor Josué é esta: fazer o povo avivar. Fazer o povo avivar. Ah, pastor, mas eu sou avivado. Em qual área você é avivado e qual área você é apagado? Existem áreas da pessoa que ele é muito avivado e tem áreas que ele está quase apagando. Tem áreas que ele é muito fervoroso, mas tem áreas da vida dele, o espiritual, que está apagando. Tem área da vida dele, por exemplo, casamento, que está apagando. Tem áreas como finanças, está apagando. Tem áreas da vida dele, que é saúde, às vezes, ele está apagando. Então, você precisa receber um avivamento em todos os sentidos da tua vida, não só em um, mas em todos os sentidos. Porque tem gente que ele é muito animado para uma coisa, mas é desanimado para outra. Ele é animado, por exemplo, né? Igual eu falo lá na igreja, a gente vai fazer uma saída, um passeio num sítio, tá todo mundo animado.
avivado. A gente faz lá todo final do ano, rompe o ano, fica até meia-noite, 1 hora da manhã, depois de romper o ano, e de manhã é sítio, para a gente acabar de comer o churrasco lá no sítio. Irmão, quando é 6 horas da manhã, está todo mundo na porta da igreja de novo. Estão avivados para o churrasco e para o sítio. Mas se a gente falar assim, gente, olha, 8 horas oração, depois escola bíblica, depois evangelismo, aí fica todo mundo apagado, sabe? Tem gente que é animado para uma coisa, mas é desanimado para outra. Então, qual área que você é animado? E qual área que você está desanimado? Então, eu quero usar esse tema. Em Deus faremos proezas. Repita comigo, em Deus faremos proezas. O que é proezas? Já parou para pensar? Já olhou no dicionário o que é proezas? Quem pode dar uma ideia aí? Eu quero a participação agora de vocês. O que é proezas? Está escrito aqui no Salmo. Vamos no Salmo. Salmo 60, versículo 12. Abre lá a tua Bíblia. Pode colocar aqui? Pode, né? Então coloca lá. O que é proeza? Fala comigo. O que é proeza? Está aqui, ó. Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proezas. É só essa parte. Em Deus faremos proezas. Olha, interessante que não está com Deus. A palavra não está com Deus faremos proeza. Presta atenção no versículo. Está em Deus. É diferente ou não o sentido? Com Deus faremos proeza. É uma coisa. Em Deus faremos proeza. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tem gente que fala assim, eu estou com Deus, mas não está em Deus. Eu estou com Deus, mas não está em Deus. Estar em Deus é mais profundo do que estar com Deus. Quando você está com Deus, pode ser que amanhã você não esteja mais. Ah, eu estou com Deus hoje. E amanhã? Está com Deus? Ah, não, desisti. E quando você está em Deus, tem como parar, sair? Não. Porque estando em Deus, você está misturado, entranhado. E quando você está entranhado, misturado, igual o purê de batatas, quando você está em Deus, você é o saco de batatas. Quando você está com Deus, você é o saco de batata. Mas quando você está em Deus, você é o purê de batata. Consegue, depois que amassar a batata, juntar toda uma na outra, dá para saber quem é quem? Dá para separar? Por que não dá para separar? Porque está entranhado. Então, quando você está entranhado, misturado em Deus, nem ele sai de você, nem você sai dele. Vocês estão tão juntos e que quem olhar para você se confunde com Deus. Você é tão penetrado, é tão entranhado nas coisas de Deus, que ninguém consegue te tirar. E porque ninguém consegue te tirar, você consegue fazer coisas que naturalmente você não faria. Você consegue conquistar coisas que naturalmente você não conseguiria conquistar. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Nós lemos lá Salmo 60, versículo 12. Em Deus faremos proezas. Agora lê segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na nossa conferência nós usamos muito a Bíblia.
capítulo 5, versículo 17. Vou te mostrar aqui algo interessante. Se você puder anotar no seu celular, no seu tablet ou no papel mesmo, seria interessante. 2 Coríntios 5, versículo 17. Assim, se alguém está com Cristo... Não, eu li errado, irmão. É em Cristo. Não é quem está com Cristo. É em Cristo. Será que esses detalhes fazem diferença? Sim ou não? Faz muita. Eu conheço gente que um dia estava com Cristo. Agora não estou mais. Por que você não pode estar com Cristo? Porque você pode sair dele ou ele de você a qualquer momento. Mas quem está em Cristo, presta atenção na palavra, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Recebe essa palavra? Se você está em Cristo, você não é mais aquela pessoa. Você não é mais o homem, a mulher natural. Agora você é sobrenatural. Ué, mas eu continuo tendo meus desejos de antes. O que mudou? Mudou que agora você está entranhado nele. Ele está em você. E quando você vai realizar alguma coisa, aquela coisa que você vai fazer uma grande diferença. Você não pode se ver mais como um homem natural, uma mulher natural. Você é uma pessoa espiritual. Porque em Deus faremos proezas. Em Deus faremos proezas. E eu não estou falando só em coisas materiais, não. Em tudo. Quando Deus nos chamou para fazermos a diferença aqui nessa terra e sermos legítimos representantes dele aqui. Onde você for, o que você colocar a mão para fazer, vai fluir de maneira poderosa. Às vezes, eu vejo cristãos vivendo como se ele fosse natural, como se ele fosse normal. Você não é normal. Você não é normal. Aí você fala, por que eu não sou normal? Porque você é de outro mundo. Você é de outro sistema. Você é de outro planeta. Você, irmão, não é deste mundo. Essa que é a grande verdade. Nós somos espirituais que às vezes praticamos coisas carnais. Nós não somos carnais que às vezes temos experiências espirituais. Nós somos espirituais, às vezes temos experiências carnais. Entendeu o que eu estou falando? Então você não é carnal, você é espiritual. Às vezes você cai numa esparrela carnal, mas isso não é a tua natureza. A tua natureza é espiritual. Por isso que quando nós entendemos isto, nós começamos a fazer proezas. Aí eu não expliquei o que é proeza. O que é proeza? Fenômenos, coisas espantosas, coisas sobrenaturais, prodígios, maravilhas, sabe? Sabe o que eu vejo? Muita gente não sabendo quem ele é, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde veio,
e muito menos para onde ele vai. E por isso ele se acha um ninguém, uma pessoa qualquer. E aí ele fala: quem sou eu? Eu sempre falo, não use essa palavra não. Quem sou eu? Quem sou eu para orar alguém? Quem sou eu para expulsar espírito do mal? Quem sou eu para pregar? Quem sou eu para cantar? Quem você é? Quem você é? Quer que eu te explique? Quer que eu te mostre na Bíblia quem é você no mundo espiritual? E o que você representa nesse mundo espiritual? Quem é você? Pastor, eu sou humilde servo do Senhor. Não! Jesus não quer te chamar mais de servo. Gálatas capítulo 4, versículo 1 e versículo 7. Abre lá. Gálatas capítulo 7. Capítulo 4, perdão, obrigado. Eu falei, é versículo 1 e depois o versículo 7. Quem achou, amém? Glória a Deus. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menino, de nada difere do escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Enquanto o herdeiro, ele é uma criança, a mentalidade dele continua sendo uma mentalidade de criança, e ele acha que ele é um escravo. Ele pensa assim: eu sou um escravo. Até a oração dele é diferente. A oração do escravo, do servo. A oração do servo é assim, do escravo: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. O teu filho pede misericórdia para pegar o biscoito? O teu filho pede misericórdia para pegar a fruta na geladeira? Ele precisa fazer isso? Por que você precisa pedir misericórdia ao teu pai? Se você é filho dele, significa que você também tem direito nisso. Olha o que está na Bíblia no versículo 7, do capítulo 4, versículo 7. Preste atenção que eu vou te falar. Assim que já não és mais, já não é mais filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Qual é a tua postura? Como é que você tem que se comportar? Como escravo? Como filho? Porque o escravo pede misericórdia. O filho não precisa pedir misericórdia. É com esse entendimento que nós precisamos entender o seguinte: quem é você? Filho de Deus ou um escravo? Aquela mulher Ciro Fenícia falou: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada, está terrivelmente, né? Por que ela pediu misericórdia? Porque ela não era filha. Jesus mesmo disse isso para ela. O que Jesus disse para ela? Não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Por isso ela pediu misericórdia. O cego de Jericó saiu gritando. Como que ele gritou? Tem misericórdia de mim. Por que ele pediu misericórdia? Porque ele não era filho. Toda pessoa que vive orando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ainda não descobriu que é filho. Então, quando você for orar agora, não ore pedindo misericórdia a Deus, porque a misericórdia é para quem não tem direito.
A misericórdia é para quem está implorando aquilo que não tem direito. Quem tem direito, toma posse. Quem tem direito, vai lá e pega. Quem tem direito, vai lá e adquire. Quem tem direito, vai lá e assume a postura. Entendeu isso? Então você não pode ficar misericórdia, misericórdia, Senhor. Entenda isso. Querido, preste atenção, não há demônio neste mundo que possa atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Você sabia que você é a única pessoa que pode atrapalhar e impedir o agir de Deus? Que pode impedir Deus fazer algo? Você é a única. No mundo, você é a única pessoa que pode impedir Deus agir. Ah, Senhor, alguém está me impedindo. Como assim? Eu vou te mostrar isso na Bíblia, que não tem como. A gente tem que reassumir, nós temos que reassumir o direito que nós temos. Por exemplo, abre tua Bíblia em Lucas 10, 19. Eu vou te mostrar aqui, Lucas 10, 19. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos, e isso cabe para nós também. Eis que vos dou poder. Deu o quê? Poder. Ou autoridade nessa versão aqui. Eis que vos dou poder. Ou autoridade. Para quê? Para pisar. Pisar cobras. E outra versão, serpentes. E escorpiões. Significa cobra e escorpiões. São símbolos do mal. Não é a cobrinha que você vê no mato, não. Nem um escorpiãozinho. Que se você não mexer nele, ele não te fere. Mas é o símbolo do mal. Jesus te deu o poder, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a sorte do inimigo, e nada vos fará dano algum, ou nada vos causará dano. Você me entendeu? Então, quando você entrar no território do inimigo, você tem que entrar com ousadia e compreender quem você é no mundo espiritual e entender que se você mexer lá naquela cá de marimbondo infernal, não vai te acontecer nada. Tem gente assim, pastor, eu não gosto de mexer nessas coisas, porque senão vai vir tudo pra gente. Quando você entender, como diz Salmo 91, mal nenhum te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua terra. Quando você entender que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, quando você entender que Deus te deu autoridade, poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum, você vai começar a fazer proezas. Vai começar a mexer no mundo espiritual, e o mundo espiritual vai ter que se curvar diante. A gente não quer falar de você ou de mim para não parecer arrogância, mas vai ter que se curvar diante de nós, ou seja, eu e Jesus, Jesus e eu. Porque quando você entrar numa briga, você tem que entender que você não está entrando você nesta briga. Você tem que entender que Jesus está nessa briga com você. E Ele está envolvido nessa batalha contigo.
Então por isso que em Deus faremos proezas. Sabe o que nós precisamos fazer? Sair da nossa zona de conforto. Sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. Entendeu? Porque tem muito crente na zona de conforto. Ah, não quero mexer com essas coisas não. Eu quero ficar no meu cantinho mesmo. Não sei se você já falou isso alguma vez ou já tentou agir dessa forma. Zona de conforto. Saia da zona de conforto e entre na zona de confronto. Davi estava lá, pastoreando as ovelhas do pai dele, na zona de conforto. Às vezes um leão, às vezes um urso, mas aquilo não era nada para Davi. Um leãozinho, um ursinho, de nada. Mas ele resolveu, estou muito parado aqui, sabe? Tem uma guerra lá fora, tem um Golias afrontando meu povo, eu vou ter que ir lá nessa briga. Sabe por que Deus não te usa muitas vezes? Porque você está esperando ser chamado. Onde na Bíblia que Deus mandou Davi lá? Me mostra na Bíblia, onde foi que Deus mandou Davi lá? Davi, vai lá, Davi, estou precisando de você. Tem gente, irmão, só faz as coisas se for chamado. Ele não entende a necessidade. Sabe o que acontece? Você tem que ver a necessidade. Como ele disse no Salmo 51. Um espírito voluntário. Eu preciso reconhecer que aquela área precisa de mim. E eu tenho que sair da área de conforto para ir para a área de confronto. Ele mesmo se ofereceu para lutar contra o gigante. Deus não chamou Davi. Tem gente que fala assim, ah, se Deus me chamar eu vou. Ué, e se não chamar? Ah, se chamar eu fico. Eu já entrei em confronto que Deus não me chamou, mas Ele aprovou. Você tem que entrar em confronto que Deus não está te chamando, mas você vai entrar porque você sabe que você é necessário naquele lugar. Davi não deixou que o temor paralisasse ele. Ele não deixou que o temor o paralisasse. Se eu te falar, as pessoas, irmãos, presta atenção que eu vou te falar. Não precisa ser corajosa. Ah, eu tenho muita coragem. Porque coragem, ou seja, medo, todo mundo tem. Mas você precisa enfrentar o medo. Tem coisa que você faz com frio na barriga, realmente. Tem coisa que você faz tremendo, mas faz. Outra coisa. As coisas pequenas na nossa vida fazem grande diferença. Às vezes a pessoa não quer fazer as pequenas porque ele quer fazer as grandes. Mas as coisas pequenas fazem a grande diferença. Outra coisa. Davi creu que o impossível era só uma questão de opinião dos outros. Sabe aquela pessoa que fala, isso não vai dar certo? Isso não vai funcionar? É uma opinião, irmão, só isso. Não significa que isso é verdade. Eu já escutei muitas vezes no meu ouvido, pastor, isso não funciona. Larga disso. Não vai dar certo. Tá bom, você fica com a sua opinião, mas eu vou continuar na minha missão. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre estive fazendo. E Davi colocou a sua fé em Deus. Amém ou não?
Coloque a sua fé em Deus. Deixa eu te mostrar alguns versículos sobre fé na Bíblia. Abre lá a tua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, para te mostrar alguns versículos sobre fé. A fé, o que a Bíblia fala nesse texto? É o firme fundamento, diga, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então a fé é o firme fundamento. O que é um fundamento? É uma estrutura. O que é um fundamento? É algo firme. Isto é fundamento. Entendeu? Versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos... Pelo quê? Pela fé entendemos que os mundos... Tem Bíblia que fala o universo. Tem Bíblia que fala que os planetas foram criados de maneira que se vê, de maneira que não se vê, não foi feito do que é aparente. Quer dizer, pela fé nós entendemos que tudo foi criado através do poder de Deus. Sim ou não? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, porque tem Bíblia que fala agradar a Deus, nessa Bíblia fala, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Então, se você está buscando, se você está na presença de Deus, então Deus está dizendo para você o seguinte, olha, eu vou te galardoar, eu vou te recompensar, eu vou te dar algo dentro dessa questão que você está me buscando, eu vou fazer algo por você, eu vou fazer algo na tua vida. Aí tem vários homens de Deus aqui que a Bíblia diz que pela fé conseguiram coisas tremendas. Agora vamos voltar no capítulo 10, versículo 38. Capítulo 10, versículo 38. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Já pensou o que Deus falar para você? Olha, o meu justo vai viver pela fé. O alimento dele, a comida dele, a vida dele vai ser a fé. Mas se um dia ele desistir, se um dia ele recuar, eu tiro o meu prazer dele. A minha alma não tem prazer nele. Mas aquele que persevera, aquele que vive pela fé. Vou dar um exemplo para você rapidinho para a gente terminar aqui. Se você pegar uma criança, cadê uma criança? Vamos pegar aquele menino ali. Quer vir aqui ser um artista aqui? Não? Quer não? Vem cá, ser um artista. Ele tá com o pai dele aqui? Não? Tá não? Mas se você tiver naquela altura ali em cima e teu pai falar assim, se joga que eu seguro, você se joga? Não? Teu pai falar, se teu pai disser, se joga que eu seguro, filho, você não confia no teu pai? Não confia. Mas eu vou dizer por quê. Quantos anos você tem? Já está muito esperto. Se ele tivesse 1 ano ou 2, pularia ou não? Por que ele não está confiando mais? Ele conhece o perigo
e sabe pensar. Então ele está usando o quê? A razão. Sim ou não? Ele falou a verdade, eu não pulo. Você confia no teu pai? Eu não. Obrigado, tá? Deus abençoe. Foi um grande artista. Agora, se ele tivesse menos idade, eu tenho uma netinha de 3 anos, não fez ainda 4. Ela é muito esperta. Mas ela já pulou quando eu falei, pula que eu vou segurar. Ela pulou. Quando ela tiver 4 ou 5, talvez ela não pula mais. Porque ela vai o quê? Pensar. Você sabe por que você não se joga quando Deus fala, pula que eu seguro? Sabe por que você não se lança? Por que você não se lança? Fala para mim. Porque você fica pensando. Porque você tem medo. Porque você não confia. Porque se você fosse igual uma criança pequena, não desse tamanho já que sabe tudo, você pularia. Então, quer ver uma coisa? Como que faz para agradar a Deus? É ter fé. O que a Bíblia diz? Sem fé é impossível. Ah, Senhor, eu estou fazendo tudo para te agradar. O quê? Duvidando? Ah, Senhor, eu estou fazendo tudo para te agradar. O quê? Descrendo? Estou fazendo tudo para te agradar, deixando de confiar e de acreditar. O que agrada a Deus? A fé. O que agrada a Deus? É a confiança. É a confiança. Tem gente que já deveria estar muito longe e não está porque ele não tem confiança. Tem gente que poderia já ter conquistado grandes coisas e não conquistou porque não tem confiança. Deus falou se lança, ele não. Deus falou se joga, você não. Você falou vai, Deus fala vai, você não. E se, Senhor? Então por isso você está parado até hoje. Porque se você tivesse mais fé, você avançaria e conquistaria. Quem está me entendendo até agora? Então o que a Bíblia fala no Salmo 60, versículo 12? Em Deus faremos proezas, coisas sobrenaturais, coisas fantásticas, coisas extraordinárias, coisas fenomenais. Quer experimentar? Quer experimentar isso? Quer ser uma pessoa extraordinária, acima da média espiritual falando? Deus está trazendo você para essa conferência para fazer entender quem é você. E quem e o que você pode ser ou fazer estando em Deus. Muito mais do que você está sendo hoje. Ele quer te levar no próximo nível. Tem gente que está no nível há anos e não sobe. E não troca de nível. Não muda de nível. Você tem que mudar de nível, irmão. Tem que passar para outra esfera, para outro patamar, para outro nível que Deus está dizendo. Por que você está aí ainda? Nesse nível de conhecimento, você poderia estar melhor. Como assim? Melhor no entendimento, de entender quem você é. Deixa eu te mostrar um outro versículo, último, porque eu quero terminar agora, 9 horas em pontinho para encerrar. Porque uma conferência boa é aquela conferência que a gente começa, mas termina no horário bom, né? O pessoal ir embora. E ficar animado para voltar amanhã, né? Senão não volta também, né? Né, pastor? Senão, amanhã, pô, acabou tarde hoje, a pessoa amanhã. Então vamos acabar agora. Abre lá a Bíblia, João 8:35.
João 8,35. O que está escrito? Vamos ler junto ali no telão. 1, 2, 3. Deixa eu comparar aqui uma coisa com você. A pessoa que é escravo, ou que trabalha numa casa de uma pessoa muito milionária, aí você trabalha naquela casa. Aí os donos da casa são multimilionários, falam assim: olha, fulano, você aqui é como se fosse nosso filho, tá? Aqui você é como se fosse nosso filho. Já trabalhou em lugar assim? Que as pessoas tratavam muito bem? Hã? Deu uma caída aí, travou. Que você é tratado muito bem? Alguém falou para você assim: ah, aí você, quando não estava mais servindo direito como antes, alguém aí fala assim: ó, vou te mandar embora. Ah, mas por quê? Porque você não está servindo igual antes. Significa que você não era filho, não é? Eles te mandaram embora. Agora o filho faz tudo errado, não ajuda nada, não coopera com nada, não ajuda em nada, mas continua em casa, sim ou não? Por quê? Porque é filho. Sabe como é que Deus quer te tratar? Como filho. Porque você é filho. Você não é escravo. Então, a partir de hoje, você vai se comportar como um filho, que você é legítimo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu?